Você já se perguntou se voltará a ver seus entes queridos no céu? Essa pergunta toca as fibras mais profundas do coração humano, especialmente quando a morte nos arrancou aqueles que amamos. Em 1 Tessalonicenses 4,14, lemos: assim como cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que Deus ressuscitará com Jesus aqueles que morreram em união com Ele. Esse versículo não apenas afirma a esperança da vida eterna, mas também a possibilidade de um reencontro com aqueles que compartilharam nossa fé. Hoje veremos como a palavra de Deus nos dá chaves claras sobre a memória, a identidade e o vínculo eterno além desta vida. Mostraremos como o céu não será um lugar de esquecimento, mas a plenitude de tudo que foi amado em Deus. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você e seus entes queridos além do tempo? Você já se perguntou se continuará sendo você mesmo na eternidade? Se após cruzar o limiar entre esta vida e a próxima, você conservará sua essência, sua história, seu rosto, sua voz, suas memórias? Essa é uma inquietação que habita o coração humano desde tempos antigos, especialmente quando a dor da separação parece apagar o que um dia foi inquebrantável. A morte traz consigo uma pergunta inevitável: desaparecemos por completo, ou há algo de nós que permanece e transcende além do túmulo? A palavra de Deus não se cala diante dessa angústia. Ao contrário, ela nos oferece uma esperança firme e luminosa. Em Lucas 24:31, quando Jesus apareceu aos discípulos a caminho de Emaús, lemos que então lhes foram abertos os olhos e o reconheceram. Jesus havia ressuscitado com um corpo glorificado, mas continuava sendo ele. Não era um espírito sem identidade nem uma sombra desfigurada do passado. Ele conservava sua essência, sua presença, suas marcas. E não apenas isso, falava, comia, caminhava. Era Jesus em sua plenitude. Esse trecho não é apenas um relato histórico, mas uma chave espiritual poderosa. Ele nos mostra que a ressurreição não elimina quem somos. A ressurreição aperfeiçoa o que já somos em Deus. Nossa identidade não é um acidente, nem uma máscara momentânea. Ela faz parte do design eterno de Deus. Em Filipenses 3:21, Paulo afirma que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória. Não se trata de nos tornarmos seres etéreos e irreconhecíveis, mas de nossa humanidade ser restaurada e exaltada, segundo o modelo do próprio Cristo ressuscitado. Isso muda completamente a maneira como concebemos a vida após a morte. Se seremos transformados mais reconhecíveis, então os vínculos que tivemos aqui também podem ter um eco eterno, porque Deus não é um destruidor do que Ele mesmo criou com amor. Pelo contrário, tudo que é verdadeiro, bom e santo nesta vida encontra seu cumprimento perfeito na presença dEle. Por isso, quando nos perguntamos se poderemos reconhecer nossos entes queridos no céu, a resposta que se revela nas Escrituras é mais afirmativa e esperançosa do que muitos imaginam. Em Mateus 17, durante o evento conhecido como a Transfiguração, Jesus aparece acompanhado de Moisés e Elias. O surpreendente é que os discípulos os reconhecem, apesar de terem vivido séculos antes. Como isso foi possível? Eles não tinham visto imagens, retratos ou descrições precisas deles, e ainda assim, naquela dimensão espiritual, a identidade era evidente e inquestionável mesmo sem palavras. Esse encontro nos mostra que na glória, o ser de cada pessoa permanece e se comunica além das limitações físicas do tempo ou do corpo. A pergunta, então, já não é apenas se nos reconheceremos, mas como o faremos. E a resposta está em que nossas almas, quando purificadas na presença de Deus, poderão perceber de maneira perfeita o que agora apenas intuímos. O amor não precisará de explicação, porque será a própria atmosfera do céu. A memória não será um fardo, mas uma celebração. Nossa identidade não será uma dúvida, mas uma certeza absoluta refletida na luz de Deus. Mas é natural que, ao enfrentarmos a ideia do céu, nos custe imaginá-lo sem pensar em termos terrenos. Aqui nosso conhecimento é limitado. O tempo e o corpo nos restringem. O cansaço, o pecado, a perda e o esquecimento deformam a percepção de quem somos. Mas em 1 Coríntios 13:12, Paulo nos dá uma pista gloriosa ao dizer: agora vemos por espelho obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Essa frase encerra uma promessa imensa. Assim como Deus nos conhece plenamente,
também nós conheceremos com essa mesma plenitude não apenas a Ele, mas aqueles que fizeram parte do nosso caminho nesta vida. Imagine por um momento se reencontrar com um pai que faleceu quando você era jovem, ou com um filho que partiu antes do tempo, ou com uma avó que te ensinou a orar. Imagine que esse momento não é apenas uma lembrança melancólica, mas uma promessa cumprida. No céu nada de verdadeiro se perde. Tudo que foi semeado em amor, regado em fé e vivido em Cristo, tem uma colheita eterna. O Salmo 139 e 133 Deus, deste ventre, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Em teu livro estavam escritas todas aquelas coisas que foram formadas, sem faltar uma delas. Se Deus colocou tanto cuidado em nos construir, por que destruiria essa identidade na eternidade? Não seria mais coerente com seu caráter aperfeiçoá-la, glorificá-la e preservá-la para sempre? Na ressurreição não apenas recuperamos a vida, mas também o propósito. A glória de Deus se manifestará em cada rosto, em cada história redimida, em cada testemunho que foi semeado nesta terra com lágrimas e que agora floresce na eternidade com alegria. Nada se perde para sempre quando foi confiado a Deus. O próprio Jesus, quando ressuscita, não se apresenta como uma entidade abstrata. Ele se dirige a Maria pelo nome em João 20:16, Maria. E ela, ao ouvir sua voz, o reconhece imediatamente. Não é isso uma demonstração do profundo valor que nossa identidade tem para Deus? Ele não nos chama por um número. Ele nos chama pelo nome. E se na ressurreição Jesus continua reconhecendo os seus, nós também o faremos. Há quem acredite que, ao chegar ao céu, seremos todos iguais sem traços individuais. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. A unidade não implica uniformidade. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala de corpos celestiais, mas diversos em glória, assim como cada estrela tem seu próprio brilho. Essa diversidade não é um obstáculo para a comunhão, mas uma expressão da riqueza do design divino. Cada alma com sua história, seu caráter e sua essência, reflete um matiz único do amor de Deus. Talvez você se pergunte: e se meus entes queridos não estiverem no céu, isso não trará tristeza à minha alma glorificada? Essa é uma inquietação legítima, e abordaremos mais adiante como Deus cura cada ferida e como a paz perfeita reinará em sua presença. Mas por agora é importante ancorar o coração nesta verdade: os que estão em Cristo estão seguros. E se seus entes queridos conheceram Jesus e caminharam em sua graça, então não há barreira, nem tempo, nem morte que possa impedir esse reencontro. É lindo pensar que a eternidade não será o começo de uma história desconhecida, mas a continuação gloriosa de uma história que já começou aqui, como se tudo que vivemos nesta terra, o bom, o difícil, o aprendido, fosse uma preparação para uma comunhão que já não terá interrupções. A família da fé não se dissolve com a morte, ela se consuma na eternidade. A parábola do rico e Lázaro em Lucas 16 também nos dá uma chave importante. Ambos os homens morrem, ambos conservam consciência, identidade, memória. O rico lembra de sua vida passada, reconhece Lázaro e Abraão. Há diálogo, há reconhecimento, há memória. Embora a parábola tenha uma intenção ética e teológica clara, ela não deixa de nos mostrar um indício de como a identidade pessoal se mantém mesmo após a morte. Isso não é um consolo vazio. É uma verdade que sustentou gerações inteiras de crentes que enterraram seus filhos com a esperança do reencontro, que disseram adeus a seus pais com a alma dilacerada, mas com a certeza de que o amor que os unia não foi em vão. O céu não é um borrão espiritual. É o lugar onde tudo que é valioso, tudo que nasceu em Deus, é redimido e elevado à sua máxima expressão. É aqui que o Espírito Santo começa a curar essa ansiedade que nasce do será que os verei novamente. Porque quando entendemos que a eternidade não anula a história, mas a redime, também entendemos que nossos laços não terminam no caixão. Eles terminam nos braços de Deus, que é a origem de toda relação verdadeira. Não precisamos imaginar o céu como um lugar frio ou abstrato. Podemos visualizá-lo como um lar preparado pelo Pai, onde Ele mesmo enxugará cada lágrima de nossos olhos, não para que esqueçamos, mas para que recordemos sem dor. Como diz Isaías 49:16, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei,
Como pode um Deus que nos grava em suas mãos se esquecer de quem somos? E como não poderíamos nos reconhecer uns aos outros nesse mesmo amor? Essa primeira verdade que nossa identidade se preserva e se glorifica na vida eterna é o fundamento sobre o qual edificaremos as demais. Porque se continuamos sendo nós mesmos, também continuamos sendo parte de uma rede de relações que tem valor eterno. O céu não é a anulação do eu, é a revelação de quem somos em plenitude. E nessa plenitude reconheceremos aqueles que caminharam conosco por fé, por sangue, por amor e por promessas que não morrem. Se hoje você está lendo estas palavras com o coração ferido por uma perda, com a nostalgia ardendo em suas memórias, permita-me dizer isto: nem tudo terminou. O que Deus une, Ele sustenta. O que Deus permite que doa, Ele também restaura. E o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Talvez hoje faltem abraços, mas na eternidade eles sobrarão. Talvez agora sua alma caminhe com cicatrizes, mas um dia essas marcas serão sinais gloriosos de que o amor sobreviveu até a morte. Porque se Jesus em sua ressurreição mostrou suas feridas como troféus de vitória, por que não carregaríamos também nós as lembranças nascidas do amor verdadeiro? Não para chorá-las, mas para celebrá-las. Não para senti-las como ausência, mas para vivê-las em plenitude, no lugar onde não há separação, não há despedidas e não há noite. Se existe uma imagem distorcida que enfraqueceu nossa compreensão do céu, é a ideia de que será um lugar de solidão gloriosa, de almas isoladas flutuando em um êxtase individualista, desconectadas umas das outras, esquecendo tudo o que foi vivido na terra. Essa visão não apenas contradiz o caráter relacional de Deus, mas também enfraquece o propósito eterno para o qual fomos criados. Desde o princípio, o desejo do Criador não foi apenas redimir indivíduos, mas restaurar uma comunhão perfeita, uma família unida em sua presença, na qual o amor não tenha fim nem interrupções. Deus não é um ser abstrato que habita em uma eternidade impessoal. Ele é Pai, e um pai não sonha com filhos dispersos, mas com filhos reunidos. Em João 14:3 Jesus afirmou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou, pois, preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Essas palavras são profundamente pessoais. Não prometem um espaço neutro, nem uma existência desencarnada, mas uma experiência concreta de comunhão. Ele fala de uma casa, de um lar, de um lugar compartilhado onde seus filhos estarão com ele e com os demais. O céu não é uma sala de espera nem um cenário etéreo que desconecta a alma de todo vínculo. É o cumprimento definitivo do que Deus planejou desde a eternidade, uma comunidade santa, viva, restaurada. Assim como a terra foi desenhada com a intenção de que o homem não estivesse sozinho, também a eternidade foi desenhada como o reencontro glorificado dos que foram reconciliados em Cristo. Efésios 1:10 revela esse mistério de reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O propósito eterno de Deus é reunir, não dispersar, unir, não fragmentar, restaurar, não apagar. A Bíblia apresenta uma visão do céu cheia de vida, de rostos, de vozes, de interação plena entre os redimidos. Em Hebreus 12:22-23, descreve-se o acesso espiritual dos crentes à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos inscritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui não há isolamento. A congregação, a comunhão, a companhia. É a imagem de um povo reunido, não de seres individualizados em uma existência vaga. O céu não é menos relacional que a terra. É a restauração perfeita de tudo que o pecado rompeu, incluindo os laços entre as almas que caminharam juntas na fé. A comunhão que se viverá no céu será total, sem mal-entendidos, sem conflitos, sem separações. O que aqui foi incompleto, lá será pleno. O que aqui foi limitado pelo egoísmo, lá será purificado pelo amor eterno. A oração de Jesus em João 17:24 confirma: Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória. Esse pedido elevado ao Pai antes de sua paixão reflete seu anseio mais profundo,
que os seus estejam com ele entre si, compartilhando a glória preparada desde antes da fundação do mundo. Cada relação fundada em Cristo tem uma dimensão eterna, não porque a carne a determinou, mas porque o Espírito selou o que foi unido pelo Espírito Santo. Não pode ser desarraigado pela morte. Em Romanos 8, 38, 39, Paulo declara que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor é o vínculo que une os santos pela eternidade. É o que tornará possível o reconhecimento, a proximidade, a continuidade do afeto e a unidade na glória. O linguagem bíblico sobre o céu sempre é coletivo, nunca individualista. Fala-se de um povo, de uma cidade, de uma família, de uma noiva, de um reino, termos que só fazem sentido em comunidade. Apocalipse 21, 2 descreve a Nova Jerusalém como uma esposa adornada para seu marido, e no versículo seguinte ouve-se a voz que diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Essa imagem é impossível de reconciliar com a ideia de esquecimento ou desconexão. Pelo contrário, é a exaltação da relação, da unidade e da companhia eterna. Ao longo das Escrituras, Deus se revela como um Deus de pactos, e os pactos, por definição, são relacionais. A salvação não é apenas libertação do pecado, é incorporação a uma família eterna. Efésios 2:9 expressa isso claramente. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. No céu, não seremos desconhecidos uns dos outros, mas membros conscientes e glorificados de uma família perfeita. A ressurreição dos mortos, uma das doutrinas centrais do cristianismo, não aponta para a dispersão dos redimidos, mas para sua reunião. Em 1 Tessalonicenses 4:17, após falar da vinda do Senhor, Paulo escreve: Depois, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra juntamente é chave, indica unidade, reencontro, comunhão restaurada. O plano não é salvar indivíduos isolados, mas reunir os seus em um só corpo, em um só lugar para uma só eternidade. Quando Jesus falava do reino dos céus, comparava-o a um banquete, a bodas, a celebrações onde há convidados, alegria compartilhada e comunidade. Em Mateus 8:11, ele disse: Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Esse ato de sentar-se à mesa com os patriarcas não é uma metáfora de esquecimento, mas de comunhão gloriosa com aqueles que nos precederam na fé. Se reconheceremos Abraão, Isaque e Jacó, reconheceremos também os nossos. O amor não é efêmero quando está fundamentado em Cristo. 1 Coríntios 13:8 afirma: O amor nunca falha. Essa afirmação não é poética, é teológica. Significa que o que foi amor autêntico, não o egoísta, nem o possessivo, nem o ferido, mas o amor nascido do Espírito perdurará pela eternidade. Não haverá necessidade de reconstruir relações, porque elas serão perfeitas. Não será necessário buscar afetos perdidos, porque estarão presentes, purificados e completos em Deus. A razão pela qual essa verdade deve ser afirmada com tanta clareza é porque muitas pessoas, ao pensar no céu, temem que sua experiência lá seja impessoal, distante ou desconectada do que viveram. Mas essa não é a promessa do Evangelho. O plano de Deus não é destruir o que formou com amor, mas redimi-lo completamente. O que aqui foi tocado pela corrupção, lá será tocado pela glória. O que aqui se rompeu, lá será restaurado. E o que aqui se viveu com sinceridade, lá se viverá com perfeição. A morte não tem a última palavra sobre nossas relações. Cristo a venceu, não apenas para nos dar vida eterna, mas para restaurar tudo o que o pecado danificou. Em Colossenses 1:20, disse que Deus quis reconciliar consigo todas as coisas, fazendo a paz pelo sangue de sua cruz. Essa reconciliação inclui não apenas nossa relação com Ele, mas também a restauração perfeita da comunhão entre os redimidos. Aqueles que foram parte do corpo de Cristo na terra continuarão sendo na eternidade. E um corpo não se dissolve em seus membros,
ele se une, se completa, se glorifica. Em 1 Coríntios 12, Paulo descreve a igreja como um corpo composto por muitos membros. Esse corpo, na glória, não perderá sua forma, mas alcançará sua plenitude. Cada membro ocupará seu lugar não em isolamento, mas em harmonia eterna com os demais. O céu é, em essência, o cumprimento do desejo de Deus de habitar com seu povo, não de observá-los de longe, nem de tê-los como entidades solitárias, mas de viver com eles, entre eles, neles. Essa é a culminação do Emanuel, Deus conosco. E se Ele está conosco, também estaremos uns com os outros. Essa visão restaura o coração. Não há esquecimento na eternidade, há plenitude. Não há borrão sobre o que foi vivido em fé, há cumprimento. Não há desaparecimento dos vínculos nascidos no Espírito, há celebração eterna do que Deus mesmo uniu. A comunhão restaurada será o cântico contínuo da nova criação. Desde o início da criação, Deus não apenas formou o ser humano com um sopro divino, mas também estabeleceu entre as almas uma rede invisível de vínculos que transcendem a carne, o tempo e a morte. Não fomos criados para o isolamento, mas para a relação. A comunhão foi o design original, interrompido pelo pecado, mas jamais anulado por completo. O propósito eterno de Deus não se limita a salvar indivíduos, mas a restaurar uma família espiritual indissolúvel, uma comunidade marcada pela unidade no Espírito. Essa verdade não termina na morte. Ao contrário, a morte revela o caráter eterno desses laços que foram purificados em Cristo. Quando Jesus ensinava sobre o reino dos céus, ele o fazia utilizando imagens de banquetes, bodas, celebrações, sempre apontando para encontros entre pessoas, não para destinos solitários. O reino não é uma experiência isolada, mas um entorno de presença compartilhada, onde as relações não se apagam, mas alcançam sua forma mais pura. Em João 17:21, Jesus ora ao Pai dizendo: que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Essa unidade que Cristo implora não é temporal nem simbólica, mas eterna, espiritual, viva. Não se fragmenta na morte, mas se afirma com maior profundidade na ressurreição. Os vínculos selados pela fé não se destroem com o passar do tempo. A morte pode separar corpos, mas não pode romper os laços estabelecidos na eternidade pelo Espírito. Em Romanos 14:8, Paulo afirma com clareza: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivemos, quer morremos, somos do Senhor. Essa afirmação não é uma simples declaração de propriedade divina. É uma proclamação de pertencimento contínuo, uma realidade que transcende o limiar da morte. Ser do Senhor é pertencer também ao corpo que Ele redimiu. É viver conectado mesmo após a partida àqueles que foram enxertados na mesma vida. A Escritura não apresenta os redimidos como seres dispersos, mas como parte de uma grande assembleia espiritual que permanece viva. Hebreus 12:1 descreve que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, referindo-se aos santos que, tendo finalizado sua carreira, permanecem conscientes e ativos no plano espiritual. Eles não desapareceram, não foram absorvidos pelo esquecimento. Permanecem como testemunho, como presença, como parte viva de uma comunidade eterna. Essa nuvem não é uma metáfora abstrata, é uma realidade espiritual que afirma que aqueles que partiram na fé continuam conectados ao povo de Deus em uma comunhão que o pecado e a morte não podem desfazer. Em Efésios 4:4-6, somos lembrados de que há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Esse corpo ao qual pertencemos não é temporal nem limitado a esta vida. É um corpo espiritual e eterno, cuja unidade não se rompe com a morte, mas encontra sua expressão mais elevada na eternidade. Aqueles que morreram em Cristo não foram excluídos desse corpo, permanecem nele, e na consumação de todas as coisas se unirão plenamente a nós em glória. A relação entre os crentes é espiritual antes de ser biológica. O próprio Jesus redefiniu os laços familiares sob a perspectiva do reino, quando disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lucas 8:21. Essa afirmação não nega os laços de sangue,
mas exalta os vínculos espirituais como eternos. Os que estão unidos pela fé, pela obediência, pela comunhão em Cristo formam uma família que não está sujeita à separação definitiva. Essa família, tecida pelo Espírito, é indestrutível. A intercessão dos santos, o exemplo de suas vidas, a continuidade de seu testemunho na memória do corpo de Cristo, tudo aponta para uma realidade viva além da morte. Não estamos separados deles, mas em um tempo diferente de espera e cumprimento. Apocalipse 6:11 mostra as almas dos mártires clamando diante do altar de Deus, conscientes, ativos, esperando a consumação da justiça divina. Não são sombras, são vozes vivas. Suas orações ascendem, sua presença permanece. Eles são parte de uma comunidade espiritual em contínuo diálogo com Deus. A comunhão dos santos, como foi confessada desde os primeiros séculos do cristianismo, não é um conceito místico ou litúrgico, é uma expressão da verdade bíblica de que todos os redimidos, os que vivem e os que morreram, formam uma unidade espiritual indivisível. Em 1 Coríntios 12:13, somos lembrados de que por um só Espírito fomos todos batizados em um só corpo. E essa unidade não é interrompida pela morte. Não há divisão entre a igreja militante e a igreja glorificada. Há uma conexão constante, uma relação de pertencimento que não desaparece quando o coração deixa de bater. O que nos une não é a lembrança humana, mas a realidade espiritual de termos sido feitos um em Cristo. O sangue do Cordeiro não une temporariamente, une eternamente. O Espírito Santo não sela com data de validade, sela com fogo eterno. A comunhão não é apenas um consolo para os que ficam, mas uma realidade para os que partiram. Não perdemos aqueles que morreram em Cristo. Eles foram trasladados a uma dimensão onde a comunhão já não é interrompida pela corrupção da carne. Eles foram aperfeiçoados. Seu vínculo conosco não se rompeu, apenas mudou de forma. As parábolas de Jesus frequentemente revelam essa continuidade entre os planos espiritual e eterno. Em Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro revela uma consciência plena após a morte, uma percepção de relações, de histórias compartilhadas, de consequências vividas. Lázaro é identificado, Abraão é reconhecido. As palavras que ali se cruzam mostram uma compreensão ativa da identidade, das decisões, dos vínculos. Embora a intenção principal da parábola seja doutrinária, ela não deixa de confirmar que a alma não perde sua capacidade de relação, nem sua consciência de pertencimento ao reino. Deus não permite que o que foi consagrado a Ele por meio do amor, da fé e da obediência se desvaneça. Pelo contrário, Ele o guarda, o glorifica e o restabelece em sua presença. Em 2 Coríntios 5:1, somos lembrados de que, se a nossa morada terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essa casa não é apenas pessoal, é também comunitária. Nela, as almas que foram formadas e afinadas pela graça se reúnem para habitar juntas sob a mesma luz. Não são esferas isoladas, são pedras vivas de um mesmo templo. A visão do apóstolo João em Apocalipse 7 apresenta uma multidão incontável, de toda nação, tribo, povo e língua, diante do trono e do Cordeiro. Eles estão juntos, adorando. Não são anônimos, não são confundidos em um oceano de almas sem identidade. São uma assembleia viva, com histórias redimidas, com laços que refletem o propósito eterno de um Deus que não esquece o que ama. Essa visão do céu como um lugar de encontros glorificados, de unidade perfeita e de comunhão sem fim confirma que os vínculos espirituais não apenas perduram, mas se glorificam. A eternidade não apaga o amor nascido do Espírito, ela o aperfeiçoa. O céu não é um ponto final, é o cumprimento de um processo iniciado na terra. O que aqui foi tecido em fé, lá será bordado com glória. O que aqui foi semeado em lágrimas, lá será colhido em gozo eterno. O vínculo entre os santos não se enfraquece com a distância, ele se fortalece na esperança. Cada vez que se fala nas Escrituras da reunião final, faz-se com linguagem de restauração. Em Joel 2:25, Deus promete restaurar os anos que a locusta comeu. Não se refere apenas a bens ou circunstâncias, mas a vidas, a vínculos.
há tempos que pareciam perdidos. O céu será a restauração total do que foi danificado pelo pecado, incluindo as relações que foram arrancadas pela morte. Tudo que foi consagrado a Deus será devolvido em glória. Cada laço nascido no Espírito será preservado para sempre. A esperança cristã não é individualista, é corporativa, comunitária, relacional. Não esperamos apenas nossa redenção, mas a de todos os que fazem parte do corpo. Em Romanos 8:23, Paulo expressa que aguardamos a adoção, a redenção do nosso corpo, mas no contexto de uma criação inteira que será libertada junto com os filhos de Deus. A salvação não é um escape pessoal, é uma entrada comunitária a uma realidade onde o amor não tem fim. Deus não desenhou o céu como um lugar de desconhecidos. Ele o desenhou como uma casa onde os filhos voltam ao Pai e os irmãos se reconhecem sob a mesma luz. A eternidade será o lugar onde cada vínculo verdadeiro alcançará sua expressão perfeita. O Espírito que une os crentes não cessa no momento da morte. Ele continua sua obra, levando cada alma ao lugar onde o que foi semeado em amor se converte em colheita de glória. Um dos temores mais profundos que afligem a alma ao pensar na eternidade não é a morte em si, mas a possibilidade de perder as memórias. Nos apegamos à memória como se fosse o fio que sustenta a nossa existência, como se o amor, a história e a dor só tivessem sentido enquanto pudermos evocá-los com clareza. Perguntas como: será que lembrarei dos meus pais? Ou saberei que aquele filho foi meu? Não surgem apenas da mente, mas do coração que se recusa a aceitar o esquecimento como parte do céu. Mas se Deus é amor, se Ele é justiça perfeita e restauração completa, poderia haver em sua presença uma amnésia imposta? É possível que no lugar onde toda lágrima será enxugada, seja necessário apagar o que foi vivido para alcançar a paz? A Escritura não sustenta essa ideia. Pelo contrário, ela mostra com consistência que a glória eterna não é um estado de vazio mental, mas de consciência plena. A transformação que promete não se baseia em esquecer o que foi, mas em redimi-lo com uma profundidade que nesta vida não poderíamos suportar. Em Apocalipse 21:4, o texto nos diz que Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. A promessa não menciona que nos tirará a memória, menciona que tirará a dor, e esse matiz é essencial. A restauração de Deus não opera pelo apagamento, mas pela redenção. Ele não anula o passado. Ele o ilumina com sua glória até que deixe de doer. Se o céu fosse esquecimento, então não seria justiça. Como poderíamos nos regozijar na fidelidade de Deus se não lembrarmos de que fomos resgatados? Como cantaríamos grande é a tua fidelidade se não soubéssemos de onde sua misericórdia nos tirou? O gozo do céu não se baseia na ignorância, mas na consciência transformada. No Salmo 103:2, Davi clama: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Se essa exortação é válida aqui, quanto mais na eternidade, onde os benefícios de Deus serão vistos com absoluta clareza. O esquecimento não é o que traz paz. O que traz verdadeira paz é olhar o que foi vivido desde a perspectiva perfeita do reino, onde tudo faz sentido, onde tudo se encaixa, onde tudo foi justificado pelo Cordeiro. A memória não será nossa inimiga, será nossa herança restaurada. O que foi confusão será revelação. O que foi perda será testemunho de vitória. Em 1 Coríntios 13:12, Paulo afirma: agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Essa afirmação é contundente. Fala de um conhecimento pleno, não apenas em direção a Deus, mas também em direção a nós mesmos. E quem conhece plenamente quem é não pode fazê-lo sem ter acesso às suas lembranças, à sua história, ao que o formou. Mas essa memória será purificada. Não será um eco de angústia, será uma celebração de redenção. Na transfiguração de Jesus, os discípulos reconhecem Moisés e Elias. Nenhum deles havia convivido com eles na terra, mas sua identidade espiritual é evidente. Não é necessário um arquivo biográfico. A glória revela a verdade de quem são. Isso nos indica que no reino não apenas saberemos quem fomos, mas também compreenderemos plenamente quem fomos chamados a ser. E essa compreensão inclui nossas relações, nossas batalhas, nossos processos.
O céu não é o ponto de partida de uma nova consciência que nega o anterior, é o cumprimento glorioso do que já vinha sendo gestado sob a mão do Pai. Deus não precisa anular as lembranças para nos dar paz. O que Ele faz é curar a memória desde sua raiz, desativando o veneno da dor, do arrependimento, do trauma, sem eliminar a história. A cura perfeita não consiste em esquecer, mas em poder lembrar sem sofrer. Em Isaías 65:17, menciona-se: pois eis que criarei novos céus e nova terra, e de tudo que é anterior não haverá memória nem mais virá o pensamento. À primeira vista, parece uma confirmação do esquecimento total, mas o contexto profético e poético desse trecho aponta para outra realidade. Não significa que não recordaremos absolutamente nada, mas que o peso, a angústia e a maldição do passado já não terão domínio sobre nós. A lembrança existirá, mas não com poder para ferir. Será memória sem carga, história sem ferida, recordação sem culpa. Cada momento nesta vida foi semeado em um tempo que será redimido. Deus não descarta as sementes que caíram com lágrimas. Em seu reino, essas sementes florescem. No Salmo 126:5, somos lembrados de que os que semeiam com lágrimas com regozijo ceifarão. Essa ceifa não é apenas o fim do pranto, é a transformação do que foi vivido. Não há colheita se não há memória do campo trabalhado. Não há gozo se não há reconhecimento do caminho percorrido. E na eternidade a ceifa será plena, porque a história terá sido restaurada, compreendida e celebrada sob a luz do julgamento perfeito e do amor eterno de Deus. A ideia de que a paz do céu depende do esquecimento subestima o poder da redenção. Deus não precisa arrancar as páginas difíceis de nossa história para escrever uma conclusão gloriosa. Ele as toma, as purifica e as integra em uma narrativa que revela sua soberania, sua ternura e sua justiça. O céu será o lugar onde finalmente entenderemos por que foi necessário passar por certos vales, porque certas perdas nos tocaram, porque algumas feridas foram permitidas. E o entenderemos não pela lógica humana, mas pela revelação divina. Nesse entendimento, as lembranças não serão uma ameaça, serão uma alabanza. O amor vivido nesta terra não será substituído por uma experiência superior abstrata, será exaltado, purificado, eterno. O amor que se deu, o sacrifício oferecido, os abraços que ficaram pendentes, tudo será restaurado na forma mais pura. E para que isso ocorra é necessário lembrar. Deus não glorifica o que foi apagado, Ele glorifica o que foi redimido. O propósito não é a anulação, mas a transfiguração. O que foi vivido em fé não será descartado, mas coroado. As feridas que nos marcaram aqui não serão apagadas pela indiferença, mas curadas pela compaixão perfeita de Deus. Em João 20, quando Jesus se apresenta ressuscitado, Ele conserva as marcas dos pregos, não porque ainda doam, mas porque são parte gloriosa de sua história, são a evidência de uma missão cumprida, de um amor levado até a cruz. Se Cristo em seu corpo glorificado, carrega a memória redimida de seu sofrimento, nós também, à sua imagem, levaremos a história de nossas vidas, não como motivo de dor, mas como testemunho de sua fidelidade. O céu será o lugar onde cada lembrança será colocada em seu devido lugar. Nada ficará fora de lugar, nada será inútil, nada será uma cicatriz aberta. Tudo será parte do tapiz tecido com perfeição, mesmo quando nós só víamos os fios soltos. O Salmo 56:8 declara: contaste os meus passos, puseste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Essa imagem nos mostra que Deus não descarta nossas lágrimas. Ele as guarda, as honra, as registra. E se Ele as guardou, é porque terão um lugar de honra na eternidade, não para nos torturar, mas para nos mostrar a dimensão incomensurável de seu amor restaurador. A eternidade não será um lugar de evasão, será um lugar de revelação. Veremos com clareza celestial o que aqui só podíamos interpretar com fragmentos. O que parecia injusto será explicado, o que parecia perdido será restaurado, o que parecia inconcluso será terminado com perfeição. E em tudo isso, nossa memória terá um papel central, não como fonte de nostalgia, mas como base de adoração. Cada lembrança será uma tocha acesa para exaltar a graça que nos sustentou,
a paciência que nos guiou, a mão que nunca nos soltou. Não é necessário temer as lembranças na eternidade. Elas não serão como são agora, imperfeitas, distorcidas, seletivas. Serão como devem ser, completas, verdadeiras, mas sem o peso do pecado. Serão memória glorificada, porque lembrar com a mente de Cristo é diferente de lembrar com o coração ferido do homem. Recordar desde a eternidade é compreender com amor tudo que parecia caos. É ver a linha vermelha da redenção cruzando cada evento, cada lágrima, cada separação. O céu não será um lugar sem passado. Será um lugar onde o passado já não terá o poder de ferir, mas o poder de glorificar a Deus em cada passo de nossa história. O Senhor deixará ver sua fidelidade não para nos humilhar, mas para nos mostrar como seu amor venceu cada sombra. Recordaremos, sim, mas já não desde a dor, mas desde a plenitude. Quando se trata da eternidade, não há fonte mais confiável que a palavra revelada pelo próprio Deus. E é precisamente na Bíblia que encontramos sinais claros de que nossa identidade não se dilui no além, mas permanece e até se intensifica na dimensão do eterno. Longe de falar de almas perdidas em uma espécie de anonimato espiritual, as Escrituras descrevem o céu como um lugar de reconhecimento consciente, onde os redimidos não apenas sabem quem são, mas também quem foram os outros ao longo de sua história na terra. Essa consciência plena não se limita ao conhecimento de Deus, mas abarca também a interação clara e verdadeira entre os que foram chamados por Ele. Um trecho que se destaca por sua clareza é o relato da transfiguração em Mateus 17. Ali Jesus aparece diante de Pedro, Tiago e João, acompanhado de Moisés e Elias. O notável é que os discípulos os reconhecem. Não há nenhum indício de confusão. Ninguém pergunta quem são esses varões gloriosos. A identidade de Moisés e Elias é evidente, embora seus rostos nunca antes tivessem sido vistos pelos discípulos. Não é uma identificação baseada no físico, mas numa revelação espiritual que permite reconhecer aqueles que foram parte do plano eterno de Deus. Esse evento não foi uma visão casual, foi uma amostra antecipada do reino, uma janela aberta ao estado de glória. E nesse estado a identidade não é apagada, mas magnificada. Esse reconhecimento é possível porque a ressurreição não é uma reconfiguração aleatória da alma, mas uma transformação gloriosa que respeita a história e a essência de cada um. Não seremos outros na eternidade. Seremos nós mesmos, mas aperfeiçoados completamente à imagem do Filho. Em Filipenses 3:21, somos lembrados de que Cristo transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória. Essa transformação não implica perda de identidade, mas sua plenitude. O corpo glorificado não é um disfarce, é a manifestação completa da pessoa renovada pela ressurreição. Se Jesus foi reconhecido após ressuscitar, também o serão aqueles que ressuscitarem com ele. Outro exemplo bíblico se encontra na parábola do rico e Lázaro, narrada em Lucas 16. Jesus apresenta dois personagens que morrem, e no entanto mantém sua identidade, sua memória e sua consciência após a morte. O rico, desde o lugar de tormento, reconhece Lázaro e o chama pelo nome. Além disso, identifica Abraão e mantém um diálogo direto com ele. Não há perda de informação, não há despersonalização. Lázaro não é uma figura difusa, é um homem real com um nome, com uma história, com uma identidade preservada. Esse relato reforça a ideia de que no âmbito eterno a individualidade não se desfaz, mas persiste com total clareza. O próprio fato de que Jesus fale de Lázaro pelo nome nessa história já é significativo. O nome na cultura bíblica não era apenas uma etiqueta, era uma expressão de propósito, de destino, de essência espiritual. E na eternidade esses nomes não se perdem. Em Apocalipse 3:5, somos prometidos: não apagarei o seu nome do livro da vida. Isso indica que a identidade não será esquecida por Deus, nem por aqueles que compartilharão a glória com Ele. Cada nome inscrito representa uma vida, uma história, uma alma consciente e reconhecível na eternidade. Não somos números, somos filhos com nomes escritos pela própria mão do Senhor. Essa ideia se reafirma em outro momento-chave, quando Jesus ressuscita e se aparece a Maria Madalena. Ela não o reconhece a princípio, mas quando ele a chama pelo nome,
Maria, seus olhos se abrem, seu coração se acende, e ela o reconhece imediatamente. João 20:16. Esse momento encerra uma verdade poderosa: a identidade se ativa no chamado. O reconhecimento espiritual não depende apenas da vista física, mas do vínculo profundo que Deus formou entre as almas. No céu, esse vínculo não se enfraquecerá. Ao contrário, será iluminado pela presença de Deus e permitirá reconhecer com absoluta clareza aqueles que compartilharam conosco a fé, o amor e o caminhar terreno. Além disso, se a Bíblia afirma que os anjos se regozijam por um pecador que se arrepende, como declara Lucas 15:10, isso significa que há uma consciência plena no céu sobre o que ocorre com as pessoas concretas aqui na terra. E, se os anjos, que são seres criados para servir a Deus, podem ter esse tipo de consciência sobre nossas decisões individuais, quanto mais nós em nosso estado glorificado. Porque o propósito da redenção não é dissolver o particular, mas reuni-lo todo no conhecimento de Cristo. Em Hebreus 11, encontramos uma extensa lista de personagens que viveram pela fé. Fala-se de Abel, Noé, Abraão, Sara, Moisés e muitos outros. Cada um deles é lembrado não apenas por seus atos, mas por sua identidade. Essa memória coletiva é preservada como testemunho eterno. Eles são chamados pelo nome e suas histórias estão gravadas para sempre como exemplos de fidelidade. Essa preservação do nome e da história é uma demonstração de como o reino de Deus valoriza profundamente a identidade pessoal e a mantém viva como parte de sua glória. Se são lembrados por nós na terra, ainda mais o serão no céu, onde tudo será revelado com maior plenitude. Quando João escreve o livro de Apocalipse, ele descreve a visão do trono de Deus e os 24 anciãos sentados com coroas, vestidos de branco. Em nenhum momento essa cena é apresentada como uma dissolução das pessoas em uma massa indiferenciada. Os anciãos conservam sua função, sua identidade, sua consciência de adoração. São figuras concretas, não espíritos impessoais. Esse detalhe é mais uma prova do reconhecimento consciente que existe na eternidade. Cada presença diante do trono tem um rosto, um nome, um chamado. A eternidade, então, não é uma desconexão do passado, mas sua redenção perfeita. Se seremos conscientes de nós mesmos, se saberemos quem somos, se adoraremos com entendimento, também lembraremos aqueles que foram parte do corpo de Cristo conosco. Essa consciência não trará tristeza, porque tudo será restaurado sob a justiça de Deus, mas será uma consciência plena, que inclui o reconhecimento de quem caminhou conosco na fé. É o cumprimento do que foi semeado aqui. Nada fica inconcluso, tudo se manifesta à luz do Cordeiro. Na visão do juízo final, abrem-se livros, e julga-se segundo as obras. Apocalipse 20:12 diz: Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Isso indica que a história de cada pessoa tem continuidade. As obras não são abstratas, são fatos reais, pessoais, identificáveis. Se há juízo individual, há também memória individual. Se há recompensa pessoal, há também identidade pessoal. Se há coroas que serão dadas aos fiéis, então há conhecimento claro de quem foi fiel. Isso não pode acontecer sem um reconhecimento completo de quem foi cada um. Tudo o que a Bíblia revela sobre a vida após a morte reforça a mesma verdade: não deixamos de ser quem somos. Nossa história não é apagada, nossa individualidade não é anulada. Pelo contrário, tudo o que fomos em Cristo será revelado em glória, e com isso, também as relações que nasceram dessa fé compartilhada. Nos reconheceremos porque Deus não destrói o que forma, Ele o aperfeiçoa. Recordaremos porque sua justiça não requer esquecimento, mas redenção. O amor não é uma emoção passageira, nem uma construção humana sujeita ao tempo. Quando nasce em Deus, carrega a marca do eterno, e o eterno não morre, não se desvanece na tumba, nem se dilui na eternidade. O amor que foi santificado pela fé e purificado pelo sacrifício de Cristo permanece além da separação terrena. Em 1 Coríntios 13:13 somos lembrados de que agora permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deles é o amor.
Se até a fé e a esperança encontram seu cumprimento na eternidade e cessam em sua função, o amor não. O amor transcende porque sua fonte é o próprio Deus. Deus não descarta o que Ele mesmo selou com propósito eterno. Cada vínculo nascido em sua vontade faz parte de seu plano redentor. A comunhão que aqui foi imperfeita por causa do pecado, lá será purificada e glorificada pela presença plena de Cristo. O amor não precisa ser destruído para ser santificado, ele precisa ser transformado. E isso é precisamente o que a eternidade nos oferece. Um amor que já não está limitado pela carne, pelo temor ou pela perda. Um amor que não se despede porque já não há fim. Jesus mostrou que o amor não é descartável quando orou pelos seus em João 17. Ele não pediu apenas proteção temporal. Ele disse: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória. Esse desejo de Cristo não é simbólico. É o clamor de um Salvador que deseja os seus perto, não apenas agora, mas pela eternidade. Se esse é o anseio do Filho de Deus, também será o dos que foram feitos à sua imagem. Na glória, não haverá indiferença entre os redimidos. Haverá gozo compartilhado porque o amor que os uniu aqui encontrará sua consumação lá. O céu não é anulação da história pessoal, é a exaltação do que foi escrito com a tinta do Espírito. Em Apocalipse 19 celebra-se a boda do Cordeiro, uma união definitiva, uma entrega sem mácula. O linguagem do matrimônio, da intimidade eterna, é o que Deus escolhe para descrever a relação entre Ele e seu povo. Esse vínculo não é abstrato, é profundo, concreto, cheio de significado. E se Deus expressa seu amor de maneira eterna e fiel, como não preservaria também os amores verdadeiros que foram reflexo desse pacto aqui na terra? Onde Deus está, o amor não termina, ele se aperfeiçoa, e nessa perfeição tudo que foi unido em seu nome permanece, não porque a lembrança o sustenta, mas porque sua vontade o faz eterno. Assim como seu amor não falha, também não falhará o propósito pelo qual ele nos fez amar. A eternidade não será um eco do passado, mas a revelação daquilo que aqui apenas podemos intuir. Tudo que foi semeado em fé, regado em lágrimas e sustentado pela esperança ali florescerá com uma plenitude que escapa a toda a imaginação humana. Não se trata apenas de saber se reconheceremos rostos, ou se teremos lembranças. Se trata de compreender que o céu é a expressão mais alta do caráter de Deus, e onde Ele reina, reina também o cumprimento perfeito de tudo que é verdadeiro, puro e eterno. A pergunta não é se nos reencontraremos, mas como viveremos essa comunhão sob a luz daquele que tudo ilumina. A eternidade não estará limitada à restauração do que foi, mas à manifestação gloriosa do que sempre esteve no coração de Deus. O que aqui foi velado pela fragilidade lá será revelado com esplendor. O olhar que nesta vida esteve embaçado pela dor, pela incerteza e pela ausência, na eternidade será claro e verá não apenas o que foi, mas também o que poderia ter sido. Ali conheceremos não apenas aqueles que compartilharam nossas lágrimas, mas também o propósito divino que teceu cada encontro, cada separação, cada promessa. O céu será o lugar onde finalmente descobriremos quantos atos de amor foram maiores do que cremos. Quantos silêncios falaram mais alto que as palavras. Quantas orações sustentaram caminhos que pensávamos perdidos. Ali entenderemos que nada foi em vão. Nem um abraço negado pelo tempo. Nem uma despedida marcada pela doença. Nem uma ausência prolongada pelo luto. Tudo será revelado como parte de um plano maior, no qual cada detalhe foi supervisionado com ternura eterna. Na presença de Deus não apenas saberemos que somos conhecidos e amados, saberemos também que fomos parte de um design que nunca falhou. Ali não se repetirá a vida, ela será celebrada. E essa celebração será a certeza de que o vivido no amor de Cristo não apenas perdura, mas alcança sua forma mais pura. Não porque voltemos ao passado, mas porque por fim veremos o presente eterno de Deus, onde tudo está completo. E nesse presente cada rosto, cada história e cada vínculo revelarão o que sempre foram eternos nele.